Boa tarde. Vou apresentar para vocês o trabalho final de curso do curso de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O tema escolhido foi o tema Abordagens e Metodologias do Ensino de Línguas, para a língua inglesa e voltado para alunos de ensino fundamental do nono ano. As abordagens aqui utilizadas são a abordagem lexical, a abordagem comunicativa e a gamificação, tá? Como metodologias. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Essa é a tela inicial. Aqui o estudante vai apertar iniciar e vai começar a navegação. Os objetivos dessa aprendizagem são compreender e utilizar as estruturas gramaticais fundamentais da língua inglesa, os modal verbs, connectors e conditional sentences, para interpretar e produzir textos orais e escritos com clareza, coesão e intencionalidade. Compreender o uso de elementos linguísticos que expressam possibilidades, hipóteses, causas sequenciais, contrastes, condições na língua inglesa em situações do cotidiano. Incentivar o uso real e funcional da língua estrangeira por meio da interação online. As habilidades que foram escolhidas são a EF09, LI14, utilizar conectores e indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva. Habilidade EF09, LI15, empregar de modo inteligível as formas verbais em orações condicionais do tipo 1 e 2, if clauses. E a habilidade de ensino fundamental do nono ano de língua inglesa, 16, empregar de modo inteligível os verbos should, must, have, to, may e might para indicar recomendação, necessidade, obrigação e probabilidade. Então, aqui o estudante vai navegar com essa tela onde ele pode escolher um dos 3 módulos desse pequeno curso. A gente vai iniciar aqui pelos modal verbs. Então, ele começa com um texto de boas-vindas, né? Um texto para sensibilizar o estudante, para ele ter uma ideia do que ele vai trabalhar nesse módulo. Então, esses 2 textos foram escolhidos serem apresentados em inglês e ele pode navegar aqui por esses botões. Aqui a gente tem uma primeira interatividade aqui, trazendo uma contextualização do assunto através da música. Então ele vai apertar esse play e a gente vai abrir uma página onde pode conferir o videoclipe da música Should I Stay or Should I Go, do The Clash, tá? E aí ele continua a sua navegação. Logo em seguida já vem um quiz com uma contagem regressiva de 30 segundos para que ele indique, né, na canção Should I Stay or Should I Go, da banda The Clash, o verbo auxiliar should aparece repetidamente, assinale a alternativa que melhor explica o papel desse verbo auxiliar na frase. Então ele vem, ele pode utilizar aqui, assinalar a alternativa correta e enviar. Ele vai ser recompensado ali com uma mensagem positiva. Depois a gente tem essa tela onde a gente tem alguns resumos aqui sobre o assunto. Ele vai navegando aqui como se fosse uma escada para chegar no troféu, que seria a aprendizagem. E aí ele vai reconhecendo ali algumas características importantes dos modal verbs. Aí ele passa e aí tem mais alguma questão, tá? Para ele já reforçando esse conhecimento que ele acabou de adquirir. Então, ele vai utilizar o conhecimento que ele acabou de adquirir para responder esse quiz. Se ele responder, por exemplo, a questão errada aqui, tem uma mensagem calma, é só o começo, continue tentando. A questão restarta, ele pode responder novamente, aí ele prossegue. Aqui a gente tem uma tela de interatividade para que ele conheça, né, todos os modal verbs. Então aqui tem de forma bem resumida o que ele está vendo. Então ele vai abrindo janela por janela, pode fazer as suas anotações, né?
E ao término, a gente tem esse jogo Quem Sou Eu. Então, ele vai passar o mouse aqui, vai clicar, tem uma explicação de como é esse jogo. Ele clica aqui para jogar. E aí, o jogo funciona assim, ele tem algumas dicas e ele tem que adivinhar qual é o modal verb do qual nós estamos falando aqui, né? Então ele pode pedir mais dica ou ele pode passar direto, caso as dicas já tenham sido suficientes, ele pode passar direto para responder a questão, né? Aí ele vai colocar a sua resposta, caso esteja correto, ele vem para uma tela aqui e ele pode prosseguir. Aí vem uma segunda questão, ele vai responder e aí ele ganha, né, vence esse jogo. Então ele termina o primeiro módulo, ele ganha de recompensa a primeira chavinha e ele pode seguir para o segundo módulo. O segundo módulo começa da mesma forma, né? A estrutura dos módulos é bem parecida, a gente tem um texto em inglês aqui para sensibilizar o nosso estudante, um texto bem simples, bem curto, e aí, mais uma vez, ele tem um botão ali onde ele vai ser jogado para um clipe, uma música que relaciona ali, contextualiza o tema que ele está estudando. E aí depois vem uma questão a respeito da música que ele ouviu. Ele vai responder e continua a sua navegação. Aqui no módulo de Connectors ele tem mais algumas janelas onde ele vai reconhecendo ali as principais características, os momentos em que devem ser usados, aquelas palavras. E ele pode prosseguir para mais um jogo, né? Então esse jogo aqui é um jogo em que ele vai arrastar as palavras para completar as sentenças que estão aqui colocadas, né? Ok, então a gente finaliza o jogo aqui, ele termina mais um módulo, né? E aí segue para o último módulo, né? A mesma estrutura, um texto de sensibilização em inglês. A gente tem aqui essa interatividade, mais uma vez, uma canção aqui para que ele possa se contextualizar sobre o assunto e ele segue, mais uma vez, com um quiz. Ok, então ele... E aqui a gente tem essa interatividade aqui, o módulo de Conditional Sentences foi dividido aqui nesses 4 tipos, então ele tem esses cards com um pequeno resumo aqui e um exemplo de como usar. Então são informações bem diretas para que ele possa reconhecer essa estrutura e logo segue para mais um game, né? Então ele inicia. Bom, aí ele vai finalizar esse quiz, recebe a recompensa e aí ele finaliza o terceiro módulo, certo? Aí aqui a gente tem a bibliografia, né? As referências foram utilizadas aí para construir esse trabalho e a página final aqui da apresentação, certo? Então é isso, muito obrigado, espero que vocês gostem, até uma próxima, tchau, tchau.